ele vai falando, tá bom? Então a aula é gravada, depois é até bom para vocês, quem quiser pode acessar as aulas lá no YouTube do Colégio Luterano, tá bom? Então a aula é gravada exatamente para isso, para que se alguém cair da chamada, ou mesmo eu cair da chamada, fica gravando e depois é só acessar lá no YouTube, tá bem? A gente ainda tem uns 2 minutinhos, então vocês já podem ir chegando e vou pedir para vocês pegarem o livro de ensino religioso de vocês na página 17, tá? Vão entrando, vão chegando, faz tempo que a gente não se vê. Na verdade, essa é a nossa primeira aula de ensino religioso com vocês, né? Vocês já tiveram outras aulas com outros professores, espero que esteja tudo bem e que esteja tudo dando certo, na verdade, com essas aulas online pelo Skype, tá bom? Então, nós vamos combinar assim, quem tiver alguma pergunta para fazer sobre a aula ou sobre o assunto, você abre o microfone e fala, ou pode escrever ali no chat também, que de vez em quando eu vou ali dar uma olhada, tá? Para não ficar também tumultuado com todo mundo o microfone aberto. Lembrando sempre que o microfone durante a aula fica fechado, só abre se tiver alguma dúvida e câmera também. De novo, lembrando, a aula é gravada, então a gente precisa ter cuidado com o que fala e com o que escreve também, para não ficar fugindo do assunto, mas se basear unicamente na nossa aula. Se alguém cair da ligação, vai voltar, pode voltar de novo, que a sala vai estar aberta, tá bem? Então, que bom que todos vocês aqui estão por aqui. Eu estou vendo que tem 30 pessoas, 29, 30 pessoas, alunos, que bom, quase todos estão aí, então, e a gente então vai continuar. Lembrando, eu vou compartilhar a minha página com vocês, tá bom? A minha tela com vocês, não a minha página, mas a minha tela, aí vocês vão ver tudo que eu for ir fazendo aqui no meu computador também, que aí fica mais fácil para todo mundo. Então, página 17 do nosso livro de ensino religioso. Nas últimas aulas que nós tivemos aqui presencialmente no colégio, nós passamos essa lição aqui, ó, lição número 5, sofrimentos do povo de Israel no Egito. Então, o que nós estamos nos propondo a fazer hoje é todas as outras lições que vocês foram recebendo naquela planilha de estudos que a escola mandou para vocês, as lições passadas. Eu achei por bem nós conversarmos não tanto como na sala de aula, mas um pouco rapidamente sobre cada lição e a gente vai corrigindo a lição ao mesmo tempo, tá bom? Então, como a última lição que nós passamos em sala de aula foi a lição número 5, nós vamos falar hoje, então, da lição, do exercício número 6, página 17. A lição anterior, da número 5, só para a gente recordar, estava falando dos sofrimentos do povo de Israel lá no Egito, onde eles eram escravos. Essa lição número 6, agora, ela vai fazer e vai trazer para nós o chamado de Moisés, que Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo lá do Egito. Então, essa é, resumidamente, a história aqui da lição número 6, que Deus escolheu Moisés
para ir falar com o faraó, para pedir que o faraó, que era o governante lá do Egito, para deixar o seu povo ir embora, que o povo não queria, não era para ser mais escravo lá do faraó no Egito. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho aqui eu tenho aqui a correção de cada exercício dessas lições. Muitos de vocês fizeram, eu sei que fizeram a lição, e nós vamos então corrigir, é como se eu fosse vistar a lição de vocês agora. Então nós vamos corrigir. Quem não fez, pode fazer agora. Quem fez e não está exatamente igual, aparece escrito aqui nas respostas, não tem problema, tá bom? A exceção é essa número 1 aqui, que tinha que decifrar a mensagem secreta. Então eu vou pedir para vocês abrirem no exercício da página 18, tá? Página 18, o exercício. E nós vamos corrigir. Número 1, a pergunta número 1, está pedindo para a gente decifrar a mensagem secreta que está ali naqueles códigos, nessas formas que estão ali. Então, a mensagem secreta que surgiu ali é: o Senhor Deus colocou Moisés como líder para libertar o povo de Israel. Então, essa é a frase que tem que aparecer aí nesses espaçozinhos que vocês tinham para colocar. Eu estou falando aqui desse espaço, tá vendo? Então vocês vão ter que completar e tem que surgir essa frase aí: o Senhor Deus colocou Moisés como líder para libertar o povo de Israel. Tudo bem? A número 2. O que Deus queria que Moisés fizesse? Lembram que eu disse que Deus chamou Moisés e falou com Moisés e ele tinha uma missão para ele. O que Deus queria que Moisés fizesse era ir falar com o faraó para deixar o povo de Israel ou os israelitas irem embora. Então, Deus não chamou Moisés só porque era amigo dele ou porque, olha, Moisés, vem cá, vamos conversar. Ele tinha uma missão para Moisés. Ele pediu para Moisés ir lá para falar com o faraó, que era o governante, é como se fosse o presidente. A diferença é que tudo que Faraó dizia tinha que ser feito. Ele era quase como um ditador, né? Então, Deus escolheu Moisés, chamou Moisés para ir falar com o Faraó para deixar o povo de Israel ir embora. Então, o que Deus queria que Moisés fizesse? Número 2, falar com o Faraó para que deixasse o seu povo sair do Egito. Então, essa é a resposta. Se alguém escreveu algo um pouco diferente disso, não tem problema. É importante que tenha na frase de vocês que Deus pediu para Moisés falar com o faraó para deixar o povo ir embora. A número 3, qual foi a reação de Faraó com a mensagem de Deus? Evidentemente, o faraó não aceitou e não atendeu o pedido de Moisés e de Arão. Arão foi junto com Moisés falar com o faraó. E importante a gente lembrar, por que será que Faraó não aceitou deixar o povo ir embora? Lembra que nós falamos que o povo era escravo no Egito e o que o escravo fala? O Guilherme Russo está dizendo que não entendeu a última. A última é a número 2 ou a número 3? Então, a número 2 está aqui, a número 3 está perguntando qual foi a reação de Faraó. E a reação foi: ele não aceitou e não atendeu ao pedido de Moisés e de Arão. A 3 eu estou falando agora, tá bem? Que Faraó não aceitou e não atendeu ao pedido de Moisés e de Arão. Ou seja, Moisés foi falar para o faraó para deixar o povo ir e o faraó não aceitou. Tá? Por que será que ele não aceitou? Veja, lembra que eu disse bem no início que o povo de Israel era escravo? E o que os escravos faziam? Eles trabalhavam de graça.
mal pela comida. Faraó, Faraó queria, por exemplo, que o povo continuasse construindo muita coisa. Então, a Ana Vitória está dizendo, para não perder a mão de obra, exatamente. E para não perder a mão de obra, nem era mão de obra barata, era mão de obra gratuita. O faraó não gastava nada com o povo de Israel, que era escravo, para construir todas aquelas coisas que ele precisava construir. Então, imagine, chega alguém para o faraó e diz, olha, deixa meu povo ir. O faraó pensou, não, se eu deixar o povo ir embora, quem vai fazer o trabalho para mim? Quem vai construir as minhas coisas? Por isso que ele não deixou, por isso que ele endureceu o seu coração e não deixou o povo ir embora. Então, qual foi a reação de Faraó? Não deixou o povo ir. Não deixou o povo ir embora, porque ele ia perder a sua mão de obra, não simplesmente barata, mas mão de obra gratuita. Né? Então, na número 2, Deus queria que Moisés fosse falar com o Faraó para deixar o povo ir embora. Na número 3, a reação de Faraó foi que ele não deixou. Ele não deixou o povo ir embora e tinha um motivo para isso. Ele tinha um motivo que era de não perder a mão de obra que o povo oferecia para Faraó, que ele obrigava ao povo fazer. Tudo bem? Então estão aqui as respostas das perguntas. Vocês podem ter feito parecido com isso, não é? Então, tá aqui a resolução das questões. Então, quem tiver dúvidas pode perguntar, pode colocar aí no chat, ou pode colocar depois, ou pode me mandar também, enquanto que nós vamos. Podemos seguir em frente? Ou alguém tem alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, fale, por favor. Não, podemos seguir em frente, então. O Guilherme tem alguma dúvida, Guilherme? Se quer perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Pode seguir. Tá bom. Vamos seguir, então, para a lição número 7, ou para a história número 7, que é a Páscoa. Lição número 7, que é a Páscoa. Não precisa me mandar foto, Luana. Não precisa me mandar a foto, não. Pelo menos não enquanto eu não pedir. Quando eu pedir de alguma lição, e aí vocês então podem me mandar. Mas por enquanto, se eu não pedir nada, é só mesmo nós conversarmos e falarmos. Pelo menos por enquanto. Talvez mais para frente nós vamos pedir alguma coisa parecida com isso. Tudo bem? Então vamos seguir a Páscoa, lição número 7, página 19. Lição 7, página 19. Eu vou ler esse relato da Páscoa aqui porque eu acho que é importante, tá bom? O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito. Ele disse, diga a todo o povo israelita o seguinte, no dia 10 deste mês, cada pai de família escolherá um cardeirinho ou um cabrito para a sua família. Isto é, um animal para cada casa. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 deste mês. E na tarde desse dia, todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes dos lados e de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos. Nessa noite, a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. Não deixem nada para o dia seguinte e queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando bastão, comam depressa um animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram.
Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e não passarei por vocês, e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. À meia-noite, o Senhor Deus matou os filhos mais velhos de todas as famílias do Egito, desde o filho do rei, que era o herdeiro do trono, até o filho do prisioneiro que estava na cadeia. E matou também a primeira cria dos animais. Naquela noite, o rei, os seus funcionários e todos os outros egípcios saíram da cama. É que em todo o Egito havia gente chorando e gritando, pois em todas as casas havia um filho morto. Nessa mesma noite, o rei mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Saiam daqui, vocês e todos os outros israelitas, deixem o meu país. Vão adorar a Deus, o Senhor, como vocês pediram. E os israelitas saíram a pé de Ramessés e foram para Sucote. Eram mais ou menos 600 mil homens, sem contar as mulheres, as crianças e os velhos. Com eles foram muitas outras pessoas e também muitas ovelhas e cabras, e muito gado, e os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos como escravos. Então veja, é uma sequência, o que nós estamos vendo agora é uma sequência de histórias. A número 5 falou do sofrimento, né, do povo lá no Egito. A lição número 6, onde Deus chama Moisés e Arão para liderar o povo para fora. E agora essa lição número 7 fala finalmente de como o povo conseguiu sair, ou de como saiu. Lembrando que na lição anterior, a última pergunta, lá, a última resposta, diz que Faraó não deixou o povo sair. O que aconteceu depois disso? Talvez vocês já ouviram falar nas 10 pragas do Egito, né? Em outras turmas, em outras lições, vocês talvez possam ter visto isso, ou na sua igreja já pode ter ouvido falar das 10 pragas do Egito. As rãs, o rio que foi transformado em sangue, os insetos, ficou muito escuro, chuva de pedras, enfim, as 10 pragas do Egito que nós já ouvimos. E aqui nessa história que nós vimos, que nós acabamos de ler, quem está com o microfone ligado? Acho que não tem ninguém com o microfone ligado. Não, só eu que estou com o microfone ligado. As outras, está todo mundo com o microfone desligado. Então, essa história da Páscoa mostra o final dessas 10 pragas. A última praga, que era a morte, que foi a morte de todo primogênito, ou seja, do filho mais velho. E o que Deus mandou o povo fazer? O povo de Israel. Para não acontecesse de que o filho mais velho de alguém do povo de Israel morresse, era para o povo pintar por cima da porta, né, a porta que dá para a rua, com o sangue do carneirinho que eles iam matar para comer, era para pintar esse sangue ou passar esse sangue por cima da porta. Quando o anjo do Senhor fosse passar e fosse assim, matar todos os filhos mais velhos dos egípcios e assim por diante, e visse aquele sangue por cima da porta, ele ia saber que ali não morava um egípcio, uma família egípcia, mas morava uma família do povo de Israel. Então esse era o sinal que o anjo iria ver para não exterminar os filhos do povo de Israel. Essa era a marca do povo, né? Então, dessa forma, quando isso então aconteceu, houve essa gritaria tem um ruído, não sei de onde que vem esse ruído, deve ser do próprio computador, talvez, tá? Esse ruído, não, talvez seja da própria, um apito. Quem mais está ouvindo esse apito, esse ruído? Todo mundo está ouvindo? Ah, não! Espera aí. Eu vou desligar o microfone. Quando eu fizer assim, é porque eu desliguei o microfone. Aí vocês vão ver se continua o apito, tá bem? Só um pouquinho.
talvez seja o meu computador aqui da escola. Mas eu vou pedir paciência para vocês conseguirem, para vocês conseguirem assistir a aula toda, tá bem? Provavelmente é aqui o computador do colégio. Mas espero que não atrapalhe muito. Vai ter que ignorar o barulho, tá bem? Desculpem por esse barulho. Então a gente vai ter que tentar ignorar o barulho, tá? Então nós vamos continuar. Peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa que está rodando aqui. Eu acho que eu deixei isso aqui aberto. Vamos ver mais eu ouvir você. Tá bom. Obrigado pela compreensão de vocês. Espero que o barulho pare um pouquinho, pelo menos. Exatamente, Paulo, é o processador do computador, que não é um notebook, é aquele computador de mesa, então ele faz um pouquinho mais de barulho, tá? Vamos continuar, então. Tentem ignorar o barulho e a gente vai conseguir terminar a nossa aula, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Espero que dê certo. Então, como eu ia dizendo, a Páscoa... Mais alguém? Talvez tem... sim, tem barulho. Enfim, vamos tentar. A gente vai conseguir. Nós somos bons para fazer isso. Vamos lá. Obrigado por terem avisado. De repente eu nem tinha me notado isso. Mas tudo bem, a gente vai continuar aqui, tá? Eu estava falando aqui de passar o sangue no batente das portas, para o anjo passar direto e não matar os filhos dos israelitas. E aí, quando isso aconteceu, finalmente Faraó deixou o povo ir embora. Por isso que o título dessa história é a Páscoa. Essa foi a primeira Páscoa. Ou seja, quando o povo de Israel deixou de ser escravo, foi libertado, né, da escravidão do Egito e foi embora, essa foi a comemoração da primeira Páscoa do Antigo Testamento. Finalmente o povo agora estava livre da escravidão. Por isso que o título dessa história é a Páscoa. O povo comemorando a libertação. Dessa forma eles foram libertos então da escravidão do Egito, tá? Vamos passar lá para a página 20 para nós fazermos a correção da lição, tudo bem? Página 20, então, que fala sobre a Páscoa. Resolução das atividades. Está aqui. Descreva os personagens abaixo. Então a gente pode descrever esses personagens usando os exemplos das lições 6 e da lição da história da lição 7. Por exemplo, nós podemos descrever o faraó, como diz ali, como um orgulhoso que não queria aceitar a ordem que Deus tinha lhe dado. Ou seja, ele achou que esse Deus que Moisés e Arão estavam falando dele, que ele era um deusinho qualquer, que ele não era um Deus tão forte como Moisés e Arão estavam dizendo. Então, o orgulho, veja, se Faraó tivesse ouvido logo aquilo que Moisés e Arão estavam pedindo para ele, nada do que aconteceu nas pragas teria acontecido. Porque quando Moisés foi falar com o Faraó, ele tivesse logo aceito, tivesse dito, não, pode ir embora, nada do que aconteceu depois, as desgraças que aconteceram depois, teriam acontecido. Então, no fundo, Faraó era um baita de um orgulhoso, ele tinha muito orgulho e achava que era forte o suficiente. Então, a gente consegue descrever o Faraó como o orgulhoso.
O Moisés, como é que a gente consegue descrever Moisés? Moisés foi um líder escolhido por Deus para libertar o seu povo. E Moisés, segundo o relato da Bíblia, ele tinha uma dificuldade para falar. E biblicamente, quando Deus chamou Moisés, Moisés disse: olha, Deus, eu não posso ir, porque eu não sei nem falar direito, né? Eu não consigo nem falar direito. Como é que eu vou libertar o seu povo, ou o povo de Deus, para que eles me escutem? Eu tenho dificuldade para falar. Então, Moisés foi o líder que Deus escolheu, né? Tinha humildade suficiente para dizer: olha, eu não sou forte o suficiente para fazer isso, né? Então, o líder escolhido por Deus para libertar o seu povo. E já que Moisés disse para Deus que ele tinha dificuldade para falar, algumas pessoas acham que ele era meio gago e assim por diante. Então, como Moisés disse para Deus: Deus, eu não tenho facilidade para falar, tenho dificuldade para falar. Por isso que Deus escolheu Arão para ir junto com Moisés, para Arão falar por Moisés. É como se o Arão fosse o porta-voz de Moisés. Já que Moisés disse: olha, eu tenho dificuldade para falar, Deus então escolhe o Arão, né, e vai com Moisés para falar por Moisés aquilo que ele tinha que escrever. Então, nós podemos descrever eles dessa forma. O faraó, como orgulhoso, que não queria ouvir, não queria aceitar a ordem de Deus. Moisés, que era o líder escolhido para libertar o povo. E Arão, irmão de Moisés, escolhido para falar por Moisés e no lugar de Moisés. Alguma pergunta com relação a essas três descrições? Se alguém descreveu um pouco diferente, não tem problema. Não precisam apagar e escrever de novo, tá? Número 2. Qual era o significado daquela primeira Páscoa? Lembra que eu falei um pouquinho antes que essa Páscoa... O Eduardo está dizendo que Moisés, homem tirado das águas. Esse na verdade é um dos significados do nome de Moisés, né? Ou é o significado do nome de Moisés. Aqui está pedindo para descrever como era esse personagem. Pode deixar, Eduardo, essa definição, mas é legal também descrever. Bom, ele era um homem tirado das águas, né, quando bebê, mas nessas histórias que a gente viu até agora, quem era? Como que a gente consegue descrever Moisés? Como um servo humilde escolhido por Deus para libertar o seu povo. Tá bom? Isso, o Eduardo também está dizendo que Moisés foi um homem enviado por Deus. E aí você pode completar, Eduardo. Homem enviado por Deus para libertar o seu povo. Né? Se deixar só enviado por Deus... Mas para fazer o quê? Então, nesse aspecto específico aqui, foi o homem enviado por Deus para libertar o seu povo. Tá bom? Muito bem, é só completar ali. Então, a pergunta seguinte é: qual é o significado daquela primeira Páscoa? Então, vejam. E aí a gente tem aqui, logo na terceira também, está pedindo da Páscoa para os cristãos de hoje. Não é? Então, qual era o significado daquela primeira Páscoa? Libertação do povo de Israel do Egito. Esse era o significado daquela Páscoa. E aí a terceira está perguntando: qual é o significado da Páscoa para os cristãos? Ressurreição de Jesus Cristo. Aqui na número 2 está dizendo libertação do povo de Israel. E aqui na número 3, ressurreição de Jesus Cristo. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que a libertação do povo de Israel do Egito tem a ver com a ressurreição? Veja, como nós cristãos, nós cremos que Jesus Cristo morreu e depois ressuscitou, essa ressurreição de Jesus simboliza a libertação do pecado e da morte.
Olha como as duas coisas estão ligadas. Lá no Antigo Testamento, com Moisés, o povo foi liberto, né? Eles foram libertados da escravidão, né? Puderam sair do Egito e agora eram um povo livre. E agora no Novo Testamento, no dia da ressurreição de Jesus Cristo, Jesus nos libertou da morte, do pecado e do diabo. Então, no Antigo Testamento, libertação da escravidão; no Novo Testamento, libertação da morte e do poder do diabo. Então, por isso que a Páscoa também é tão importante. E ela lembra também aquela Páscoa lá do Antigo Testamento. Tudo bem? Então, número 2, vocês vão colocar a libertação do povo de Israel, do Egito, né, que era escravo. Na número 3, vocês vão colocar o significado da Páscoa para os cristãos: ressurreição de Jesus Cristo, e se vocês quiserem complementar, libertação do pecado, da morte e do diabo, ou libertação da morte, enfim, alguma coisa assim que lembre também essa ideia de estarmos livres agora. Tudo bem? Então essa é a conexão da Páscoa do Antigo Testamento com a Páscoa do Novo Testamento. Então essas duas Páscoas, né, elas fazem todo sentido para nós como cristãos. Tudo bem até aí? Podemos continuar? Nós vamos continuar então. Número 4. Qual é o significado da Páscoa para você? E aí aqui, na resolução dos nossos exercícios, está dizendo, resposta pessoal. O que isso quer dizer? A Páscoa tem um significado, evidentemente, geral para nós cristãos, né? Como a gente falou antes, a ressurreição de Jesus. Mas o que significa Páscoa para você especificamente? Como é que você celebra a Páscoa? Ou o que a Páscoa quer dizer para você? Alguém quer abrir o microfone e falar o que é que a Páscoa significa para você? Ou quer escrever aí no chat o que a Páscoa significa para você? Eduardo está dizendo ressurreição de Jesus Cristo. Muito bem. Tem mais pessoas escrevendo. Se alguém quiser... Para mim é a Páscoa de... A Sara está dizendo que a Páscoa para mim é a ressurreição de Jesus Cristo. E aí que está a importância disso. A ressurreição de Jesus Cristo e libertação do poder da morte. Quer dizer, eu um dia vou morrer também, mas assim como Jesus ressuscitou, eu um dia vou ressuscitar também. Olha que legal isso, olha que legal essa conexão, né, da ressurreição de Jesus para a minha ressurreição no dia que Jesus voltar. Exatamente, o Jonathan está dizendo que o Kenji é sempre corajoso. Bem, parabéns pela coragem do Kenji, né? Enfim, então a Páscoa deveria ser uma festa tão importante como é o Natal. Tá? Muitas vezes, para o Natal, ou a festa do Natal, para muita gente, acaba se tornando um pouco mais importante, assim, por várias razões. Mas a Páscoa deveria ser uma festa considerada para nós muito importante também. Porque, veja, lá Jesus nasceu, certo? Aqui Jesus estava morto e ele ressuscitou, ou seja, viveu de novo para que eu também pudesse entrar no céu no dia em que Jesus voltar. Olha que festa importante também. Nada de errado quando a gente come ovo de Páscoa, faz comidas especiais e assim por diante. Mas a Páscoa é um pouco mais do que isso, ela deveria ser importante também. A Beatriz está dizendo o dia em que Jesus Cristo morreu para salvar nossos pecados e depois ressurgiu. Ainda bem que você completou com e depois ressurgiu, porque se ele tivesse ficado só morto, não teria validade nenhuma. Mas ele ressuscitou, ele ressurgiu para nos dar a salvação. Tá certo? Tudo bem. Então, nós terminamos essa lição e, para nós terminarmos a aula, nós vamos para a lição número 8 também, que fala na página 21,
lição número 8, na página 21, para nós encerrarmos então. Mas aí a gente vai passar ainda. Lição número 8, página 21. A coluna de nuvem e a coluna de fogo. Então nós vamos essa lição número 8, nós havíamos enviado para vocês fazerem um pouquinho antes das férias, lembra? Algumas semanas de férias. Então, isso foi lá no material para vocês fazerem, mas então nós vamos falar e passar essa lição também, tá certo? Então vamos lá. Coluna de nuvem e coluna de fogo. Vejam, todas essas histórias estão ligadas. Vou voltar aqui um pouquinho. Na história número 5, na lição número 5, os israelitas ainda eram escravos no Egito. Na lição número 6, Deus escolhe Moisés e promete libertar o seu povo. Na lição número 7, então o povo finalmente é liberto, não é mais escravo e pode sair do Egito. Isso na lição número 7. Agora, na lição número 8, o povo estava caminhando no deserto. E o que acontece aqui? Eles tinham que caminhar no deserto. E veja, eu nunca andei no deserto, mas eu fico imaginando que aquilo não deve ser muito fácil. E o interessante do deserto é que durante o dia é muito quente e durante a noite é muito frio. Não tem árvore, não tem nada. Então esse é o problema do povo estar no deserto ali. De dia muito quente, de noite muito frio. O que Deus fez para ajudar o povo? De dia, quando estava muito quente, Deus mandava uma nuvem para cobrir o sol, para que o povo pudesse caminhar sossegado, sem sofrer com o calor. Então, por isso que coluna de nuvem, para cobrir o sol, para tampar um pouquinho o sol, para deixar o povo mais sossegado. E à noite? À noite tinha a coluna de fogo, já que era de noite, estava escuro, estava frio, enfim. Então, Deus envia de dia coluna de nuvem para cobrir o sol, para amenizar o calor, e à noite, então, para amenizar a escuridão e o frio e assim por diante. Então, essa é a história de que Deus, mesmo o povo no deserto, ele envia também a ajuda para esse povo destas duas formas. Tá certo? Então, nós temos... A minha voz está lenta, porque deve estar... A gente já está falando muito tempo e, de repente, a internet está começando a ficar engasgada. Se de repente vocês deixarem de ouvir, não ouvirem mais muito bem, depois vocês podem entrar lá no YouTube do Colégio Luterano. Eu espero que a gravação esteja um pouco melhor lá. E vocês vão então poder acompanhar lá. Tudo bem? Nós já estamos terminando a aula também. Então é isso que é importante. Nós já estamos terminando a aula. O computador deve estar lento também para nós fazermos. Antes alguém falou se precisava tirar foto da lição e me mandar. É isso que eu vou fazer para vocês, vou pedir para vocês fazerem agora nessa lição da página 22. Tá bem? Atividade número 1 está dizendo: ao sair do Egito, o povo de Deus não ficou sozinho. Deus os guiou dia e noite. Para descobrir como isso aconteceu, coloque as peças do quebra-cabeça nos lugares certos, escrevendo no quadro abaixo. O que vocês vão fazer aí vocês vão montar, não vão cortar o livro, evidentemente que não dá para cortar a página, mas vocês vão meio que montar esse quebra-cabeça e vão formar uma frase, né? Vão montar, veja, na parte de cima tem aqui para montar o quebra-cabeça e aqui tem
uns pedaços que têm letras e nomes. Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem isso, quem ainda não fez, que faça essa lição. Podem fazer direto no livro, tá? Que façam essa lição. E a número 2 também. Dê exemplos de como Deus protege você no dia a dia. Então, vocês façam essa atividade 1 e essa atividade 2 para me mandar. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão fazer essa lição e vão pedir, ou vocês podem fazer, para me mandar. Tá? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, luterano.com.br. Esse é meu e-mail. É a página 22. Página 22, atividade 1 e 2. O que é que vocês vão fazer? Vocês podem fazer no livro as duas atividades e aí vocês vão tirar uma foto dessa atividade e vão me mandar. Pode mandar aqui pelo Skype ou mandar para esse e-mail. Se mandar por e-mail, vocês peçam para os pais ou vocês coloquem no assunto o nome de vocês e a turma. Tudo bem? Porque aí eu vou saber quem é que está me mandando. Porque a gente tem mais turmas para fazer essas lições. Tá? Então eu vou escrever o que é para vocês fazerem. Tá? Opa! Exercício da página número 22. Tirar foto e me mandar. Se for por e-mail, colocar no assunto nome e turma. Ou pode me mandar pelo Skype a foto, tá bem? Também dizendo o seu nome e a sua turma para eu saber. Então tá aí escrito. Exercício da página 22, tirar a foto e me mandar. Se for por e-mail, colocar no assunto nome, o seu nome, evidentemente, e a turma, ou pode me mandar pelo Skype. Pelo Skype tem uma forma de mandar aqui embaixo, eu acho. Aqui, olha, onde eu estou apontando, adicionar arquivos, aqui onde a gente está escrevendo, adicionar arquivos, aí você clica lá. Talvez seja mais fácil pedir para o seu responsável me mandar por e-mail, tá? Vou colocar de novo o e-mail para vocês me mandarem. Tudo bem? Tá bom, gente. São 11h11, então são 11h11 e a gente pode encerrar nossa aula. Quem já fez pode me mandar. Quem não fez vai fazer e me mandar. Quem já fez já pode me mandar. Tchau, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Espero que tenham conseguido acompanhar um pouquinho. Deus cuide de todos vocês, tá bom? Vocês podem ir saindo aqui da aula e a gente vai se vendo durante as próximas semanas, tá bom?